Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A belíssima liturgia desse domingo traz para nós muitos ensinamentos. Mas vamos destacar uma virtude que a liturgia faz questão de despertar a nossa atenção nesse domingo, que é a virtude da fé. Jesus apareceu no domingo da ressurreição, aos apóstolos estando reunidos no cenáculo, que é onde eles haviam participado da Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, da Santa Missa, do dom do sacerdócio. Estavam ali fechados, portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. E Jesus se colocou no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Aqueles corações amedrontados, perturbados, agora começam a se abrir, a se iluminar por nosso Senhor, e que vem trazer a paz aos corações. A paz esteja convosco. E eles ainda, assustados. O evangelho de hoje não faz referência, mas complementando com os outros evangelistas, como eles estavam assim, atônitos, parados, Jesus pediu a eles: tem alguma coisa para comer? E trouxeram para Jesus um pedaço de pão, uma porção de peixe. E Jesus, muito cuidadoso nos sinais, comeu um pedaço do pão, uma porção do peixe, deixou que sobrasse propositalmente uma parte, para que eles pudessem ter aquilo para mostrar aos outros. Isso é tão significativo, foi tão forte para eles, que quando nós abrimos os Atos dos Apóstolos e vemos a pregação dos apóstolos, eles começam a anunciar Jesus, eles como testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, e vão fazer questão de dizer isso muitas vezes: nós que comemos e bebemos com Ele depois da ressurreição. O Senhor sentou-se à mesa conosco, para mostrar que não era apenas fruto da imaginação deles, uma aparência de Jesus, porque estavam pensando fortemente em nosso Senhor, porque havia sido muito impactante a morte de Jesus, mas a presença real do Senhor, nós que comemos e bebemos com Ele depois da ressurreição. E eles tinham para mostrar um pedaço de pão que havia sobrado, uma porção do peixe que havia sobrado. São João diz que naquela primeira aparição, Tomé não estava. Não diz o motivo, mas o fato é que ali não estava. E quando São Tomé voltou para o cenáculo, Jesus já havia desaparecido e o ambiente inteiramente transformado. As notícias vão chegando de todo lado. Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, e eles voltam correndo. Apareceu a Maria Madalena, os anjos lá no sepulcro anunciando que Jesus não estava lá, queria aparecer para eles. E começa a se espalhar a aparição de Jesus particular a Pedro. E São Tomé duvidou de todos, de tudo e de todos. Viu os sinais, viu as sobras do alimento de Jesus. Duvidou da palavra de Pedro, duvidou dos apóstolos, duvidou da Virgem Maria, duvidou da igreja. Pecou contra a fé. A virtude da fé foi infundida em nossa alma no dia do nosso santo batismo. Quando nós fomos trazidos às águas da salvação no sacramento do batismo, foi infundindo em nossa alma as virtudes da fé, da esperança, da caridade, as virtudes teologais que dizem respeito a Deus. Mas à medida que nós fomos crescendo, tomando conhecimento da fé, recebendo a instrução católica, chegou o momento em que nós precisamos dar o nosso testemunho e dizer
com a força do nosso coração, com a nossa consciência, eu creio. A igreja é muito rica na sua liturgia, né, nas suas práticas religiosas. Quando a criança faz a sua primeira comunhão aos 7 anos de idade, terminando a Santa Missa, a criança renova as promessas que os seus padrinhos fizeram por ela no dia do batismo, as promessas do batismo. E que naquele momento os padrinhos responderam por ela. Crês na Santa Igreja Católica. E agora a criança, já tendo recebido aquela primeira catequese, ela precisa dizer com as suas palavras, com o conhecimento, o pouco ainda, mas com o conhecimento que tem, eu creio. E a vivência da fé depende de uma decisão pessoal. A virtude foi infundida em nossos corações no batismo, fortalecida com os dons do Espírito Santo naqueles que foram crismados, confirmados na fé. Mas a decisão de crer ou não é uma decisão pessoal. São Tomé tinha a virtude da fé, mas ele não quis acreditar. Deus permitiu também para muitos ensinamentos para nós, mas ele não quis acreditar. Se ele não houvesse depois restaurado a sua fé, como nós vamos ver a outra parte do Evangelho, de nada adiantaria ter convivido com Jesus, ter acompanhado os milagres de Jesus, ter sido escolhido para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Porque naquele momento ele não quis acreditar. E lançou o desafio que nós não devemos fazer para Deus, atentar contra a fé. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu só acredito se eu ver. Se eu ver as chagas em suas mãos, se eu pegar com a minha mão e tocar na chaga do seu lado, só assim eu acreditarei. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos na Escritura Sagrada. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Pelo que me consta, o Senhor não apareceu para nenhum de nós, até onde eu sei. E não precisamos, por hora, da visão de vermos o Senhor. Nós precisamos crer em nosso Senhor. Quantas vezes no Evangelho Jesus vai curar os enfermos e vai elogiar a fé, como é grande a tua fé, vai e seja feito como tu acreditaste. Quando Jesus vai à aldeia de Betânia, após a morte do seu amigo Lázaro, e as irmãs vieram chorando, se lamentando a morte do seu irmão Lázaro. E Jesus pediu que elas tivessem fé. Não crês que eu sou a ressurreição e a vida? E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São João diz hoje, meus irmãos, que a fé precisa, Deus fez todos esses sinais, os milagres, e muitos outros que nem foram escritos, mas esses que foram escritos para que nós acreditemos em Jesus, e para que a fé possa influenciar a nossa vida, os nossos costumes, as nossas ações, para que, crendo em Jesus, tenhamos a vida em seu nome, que nós vivamos a nossa fé e vivamos por essa fé. É a fé que dá sentido à nossa vida. É a fé, a certeza desse Deus que conhece o mais íntimo dos nossos corações, que nos faz andar por um caminho honesto e reto, sendo justo, honesto, correto com as pessoas, cumpridor dos nossos deveres, fiéis à nossa palavra, aos nossos compromissos, porque o Senhor conhece o segredo dos nossos corações. Não vemos a Deus, mas cremos na sua presença. Deus que está presente em todos os lugares, conhece o presente, o passado, o futuro e até os nossos pensamentos. Assim nós cremos, assim crê a igreja, assim nos ensina a Santa Igreja.
E nós ouvimos hoje belamente São João nos dizer: meus irmãos, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Apesar do mundo imerso na corrupção, na desonestidade, na imoralidade, ainda assim, nós precisamos pautar a nossa vida pela nossa fé e venceremos pela fé. Jamais podemos nos acomodar porque muita gente anda longe de Deus, porque nós vamos sair perdendo para o mundo, perdendo. Mas precisamos caminhar na presença do Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E vai chegar o momento em que será feita a devida justiça. Se não for aqui, será no juízo final. Mas será feita a devida justiça e todos saberão quem são os vencedores e quem são os derrotados. E precisamos crer nessa palavra. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E por isso Jesus foi ao encontro para recuperar a fé dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Uma semana depois aparece Jesus novamente aos apóstolos. A paz esteja convosco. E São Tomé estava ali presente. Certamente constrangido, humilhado, envergonhado. Mas nosso Senhor vem para nos acolher. Nunca é conivente com os nossos erros. Deus não passa a mão na nossa cabeça, aprovar os nossos erros, não. E nem podemos confundir a misericórdia do Senhor com a conivência com os nossos erros. A misericórdia do Senhor compreende a nossa fragilidade. Se Deus permitiu para nós a luta, Ele previu que nós poderíamos cair em algum momento. Conhecendo a nossa natureza, inclinada ao mal como consequência do pecado original, não criada assim por Deus, mas como consequência do pecado original. E a misericórdia do Senhor compreende a nossa fragilidade e se dispõe a nos perdoar quando nós estamos dispostos à emenda. Como em diversos momentos nosso Senhor deixou isso claro no Evangelho: vai, mas não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, vai, mas não peques mais. E Jesus então chamou São Tomé: Tomé, vem cá. Mostrou as mãos, as chagas não sangrentas, mas as chagas gloriosas que o Senhor deixou marcado nas suas mãos, nos seus pés, e a chaga do seu lado que foi trespassado pela lança. Tomé, coloca aqui, olha aqui de perto. Levantou a sua vestimenta, coloca aqui a sua mão, a chaga gloriosa do Senhor, na qual saiu as últimas gotas de sangue e água do seu coração sagrado. E talvez São Tomé não querer, não precisa, mas vem aqui, coloca a sua mão, porque vai servir para ele e para toda a humanidade, para sentir que é o corpo real de Jesus, é o mesmo corpo que foi pregado na cruz, o mesmo corpo que foi depositado no sepulcro, o mesmo corpo que ressuscitou, o mesmo corpo que está glorioso no céu, e o mesmo que nós recebemos na Sagrada Eucaristia. É esse Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, vivo como está no céu. E São Tomé, restaurado na sua fé, de joelhos diante do Senhor, faz essa bela profissão de fé, que tradicionalmente nós repetimos sempre na hora da consagração: meu Senhor e meu Deus. E é bom nós sabermos isso quando nós repetimos, são as palavras que São Tomé disse naquele momento em que foi restaurada a sua fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe dá o perdão, mas não deixa de lhe dar a correção que era necessária. Tomé, você acreditou porque você viu. Não era necessária essa dureza toda. Mas felizes aqueles que acreditarem sem ver. E Jesus fazia referência a nós. Nós comungamos o corpo sagrado do Senhor, mas escondido nas espécies sagradas da hóstia consagrada.
e cremos na presença desse mesmo Jesus, entramos na igreja, fazemos uma genuflexão com o joelho direito, porque nós adoramos a Eucaristia. Veneramos as imagens, mas adoramos a Eucaristia porque é o próprio Cristo, o Filho de Deus que se fez homem e que está hoje glorioso no céu e na hóstia consagrada. Nos ajoelhamos e respeitosamente em adoração recebemos o Senhor na Sagrada Comunhão. Adoramos a Eucaristia porque é o próprio Cristo. Não é um símbolo, uma representação, uma figura, mas é o próprio Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Maravilhosa a nossa santa fé católica. E o quanto isso fortalece a nós mesmo, a fragilidade e a fraqueza daqueles tão próximos de Jesus, que foram tão agraciados pelo Senhor. E isso deve servir de incentivo para nós, que muitas vezes, quando pesa sobre nós a cruz, algum acontecimento que às vezes dá uma balançada um pouco na nossa fé, ou nós julgamos assim. E para onde nós precisamos correr? Para o Senhor na Eucaristia. Porque São Tomé se reencontrou com Jesus e restaurou inteiramente a sua fé, e depois vai morrer pela fé como mártir. Morrer por esse Jesus. E às vezes nós temos a tendência, quando começamos a esfriar um pouco, de nos distanciar de Jesus, de fugir de nosso Senhor. Se São Tomé houvesse se afastado inteiramente do cenáculo, não voltasse mais, por aquele momento de incredulidade, não teria esse encontro maravilhoso com o Senhor, não seria restaurado na sua fé. Pedro pecou, Tomé pecou gravemente contra a fé, mas receberam do Senhor o perdão, restaurados pelo Senhor, pela sua misericórdia. Judas fugiu, caiu no desespero e se enforcou. Olhemos para aquele quadro, os que estão mais perto conseguem ver melhor. Jesus misericordioso. Nosso Senhor apareceu em 1931, a Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa religiosa, e Jesus pediu que fosse pintado um quadro, como está representado ali. As palavras de Nosso Senhor a Santa Faustina: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo. Jesus apareceu assim diante dela, com essa inscrição: Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. É o que hoje nós celebramos. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. E Jesus explicou o sentido, o significado de tudo isso. Está ali, representado nessa casula. O raio pálido, mais azulado, significa a água que justifica as almas. O raio avermelhado significa o sangue que é a vida das almas. Feliz aquele que viver à sua sombra. À sombra da Eucaristia, à sombra do sacramento da misericórdia, da confissão. E disse Nosso Senhor: por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Nenhuma alma terá justificação, enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E por fim, uma palavra aos sacerdotes. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia, onde se manifesta de modo muito particular a misericórdia do Senhor, no sacramento da misericórdia, no sacramento da confissão, e que foi instituído para nos dar o perdão
não para nos condenar, para derramar sobre nós a misericórdia do Senhor. E foi nesse dia, como o Evangelho de hoje faz menção, e entendemos que Jesus escolheu a festa da misericórdia para esse dia por conta disso, a instituição do sacramento da confissão. Jesus se aproximou, soprou sobre os apóstolos o sopro como símbolo do Espírito Santo e entregou a eles aquilo que é próprio de Deus. Perdoar é próprio de Deus. E Jesus entregou esse poder à igreja, aos apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Apontando para os apóstolos, os pecados a quem vocês perdoarem, ficarão perdoados. E os pecados que retiverem, ficarão retidos, não serão perdoados. Por isso que, como condição colocada por Jesus, para que recebamos o perdão dos nossos pecados, precisamos entregar à igreja, ao sacerdote, os nossos pecados. Precisamos passar por aquilo que é chamado o poder das chaves, para recebermos de Deus o perdão pelo sacramento da misericórdia. Não tenhamos medo, não tenhamos pavor, nada disso. É o sacramento para nos perdoar. Nós estamos no tempo de cumprirmos o preceito pascal. O preceito pascal começou na quinta-feira santa e vai até a festa de Pentecostes. Quem ainda não fez a sua Páscoa, a festa de Pentecostes esse ano cai no dia 24 de maio. Então quem ainda não fez a sua Páscoa tem todo esse período, final do mês de abril, todo o mês de maio até o dia 24, para fazer a sua confissão, ser purificado pela misericórdia do Senhor, receber o perdão dos seus pecados e depois poder se aproximar da mesa da Sagrada Comunhão, para assim celebrar a Páscoa do Senhor, como a igreja nos manda, como mandamento, ao menos uma vez por ano, a confissão e a comunhão por ocasião da Páscoa, no período pascal. Então ainda estamos no período pascal, até a festa do Espírito Santo, e fica esse convite para a igreja. Não importa, tem muito tempo que não confessa, o tamanho, a grandeza, o número dos nossos pecados, vá ao confessionário, o sacerdote vai te ajudar. Aí eu não sei rezar o ato de contrição, o sacerdote reza com você. Não sei por onde começar a minha confissão, né? Talvez me confessei só como criança, não sei por onde começar. Vá ao confessionário, o sacerdote vai te ajudar, vai te orientar. É a nossa missão sacerdotal. E grande parte da nossa preparação do seminário é para o ministério, né, do sacramento da confissão. Grande parte do estudo do seminário é a teologia moral, para nos orientar, para nos dar o perdão dos pecados, com a devida orientação e instrução da igreja. E concluindo com aquilo que Jesus falou a Santa Faustina, Jesus fez uma reclamação, um lamento, né? Poucas vezes vemos Jesus reclamando, mas Jesus fez uma reclamação a Santa Faustina. E qual foi a reclamação, o lamento que Jesus fez? A falta de confiança na sua misericórdia. Jesus reclamou com ela que ela espalhasse essa mensagem para o mundo inteiro, que feria o seu coração a falta de confiança na sua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.